Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula da DevMedia. Eu sou o Guinter Pauli e esse é o nosso curso de Programação Avançada em C#. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com parâmetros nomeado ou ainda named parameters, que é um recurso bem interessante. Ele veio no C# 4.0, que ele possibilita passar parâmetros para métodos usando o nome do parâmetro, além, obviamente, do próprio valor. Ele torna o código mais legível. Em outras palavras, ele reduz alguns bad smells, maus cheiros no código, onde você passa parâmetros para um método e você não sabe exatamente para que parâmetro você está passando aquele valor. Além disso, quando um outro programador da equipe lê aquela chamada de método, ele não consegue saber quais são aqueles parâmetros se não pedir apoio à IntelliSense do Visual Studio, né? Então, ele também pode ser usado para passar parâmetros de uma ordem diferente da qual foi definida na assinatura daquele projetista que definiu aquele método daquela determinada classe. Então, você pode trocar a ordem, né? Passar onde você tem um cliente lá que receba um método de um usuário. A gente fez lá um usuário e senha, né? Uma aula anterior, onde eu passava o nome e senha. Você pode passar a senha e o nome, ou ainda omitir alguns desses parâmetros, que é o que a gente vai ver numa outra aula, na aula seguinte, que são os parâmetros opcionais. Esses parâmetros nomeados, eles funcionam da seguinte forma. Olha só, eu coloquei aqui um exemplo bem claro do que eu comentei no slide anterior. Um exemplo onde eu criei uma caixa de diálogo, né? Normalmente os programadores criam caixa de diálogos personalizadas ao invés de utilizar o Message Box, por exemplo, o Windows Forms. Criam caixa de diálogo personalizada, né? Então, para dizer quais são os botões que vão naquela caixa de diálogo, posição, ícone, etc. Então, eu criei um método show lá e estou perguntando aqui, deseja excluir? Uma mensagem de confirmação, né? O que são esses parâmetros aqui, para quem está lendo esse código, né? Vai dar manutenção desse código. True, true e false. Então esse é um bad smell, um mau cheiro no código. Eu não sei dizer exatamente o que significam esses parâmetros aqui. True, true e false. Então uma saída, uma solução interessante, sem usar parâmetros nomeados, seria você fazer o seguinte, né? A mensagem está clara, né? Deseja excluir, que é a mensagem. E aí você dá nome aos parâmetros, né? Na verdade não aos parâmetros, você dá nome para as variáveis que você vai passar aos parâmetros. Você está dando um inline variable aqui, né? Mostrar botão OK, true. Mostrar botão no, true. Mostrar botão cancel, false. Aí você passa janela.show a mensagem, se é para mostrar o botão de OK, se é para mostrar o botão não, ou se é para mostrar o botão para cancelar aquela operação. Então fica mais legível o código, mas olha quanto aumentou o tamanho deste código aqui, né? Além disso, variáveis auxiliares locais tendem a aumentar o tamanho do método, que também é um bad smell, né? Então, o que são os parâmetros nomeados? Olha aí, eu posso chamar um determinado método, nesse caso o show, dizendo assim: olha, para o parâmetro mensagem, eu vou passar isso aqui. Observe aqui a sintaxe. Só veio no C# 4.0, né? Poderia ter vindo antes, né? Então, mensagem deseja excluir, mostrar botão OK, mostrar botão não. Então, estou dando nome, estou dizendo, ó, para este parâmetro eu passo tal. E eu posso trocar, obviamente, a ordem no qual esses parâmetros são passados, né? Fica bem mais legível, bem mais claro este método. Vamos fazer um exemplo no VS lá para ver como funciona isso na prática. Então vamos iniciar aqui um novo projeto no Visual Studio. Parâmetros nomeados. Então vou criar uma caixa de diálogo aqui. Diálogo.
é que nós vamos declarar um método show, aonde eu vou colocar aqui uma mensagem, mostrar botão OK, vai ser um boolean, mostrar botão no. Outra coisa, né? Um bad smell que também depois vou mostrar como resolver, né? Tem muitos parâmetros aqui, né? Long parameter list, esse é um bad smell famoso, né? Boolean mostrar botão cancel. Ok? E nós vamos colocar ainda um delay aqui. Tem algumas aplicações que exigem que uma caixa de diálogo seja mostrada durante um certo período de tempo. Se o usuário não deu uma resposta, ela fecha, né? Ou faz uma determinada operação, ou chamaria um método de callback aqui, por exemplo, né? E aqui eu mostro a minha mensagem que eu não vou implementar aqui, né? E observe para quem está chamando como fica complicado, né? Então vamos instanciar aqui diálogo DLG igual a new diálogo. DLG.show. Então olha só, tem uma série de parâmetros aqui que eu tenho que passar, né? Confirmar operação. Eu tenho ajuda, claro, aqui do IntelliSense, né? Ajuda do IntelliSense, mas para fins de documentação isso aqui é muito ruim, né? Então vamos usar um true, porque true não me diz nada, não me diz qual é o parâmetro que eu estou passando. E um 10. Vamos mostrar só a mensagem aqui, né? Então tá aí, vamos executar. Confirmar a operação. Mostrou aí, né? Então tá aqui o bad smell que eu falei, né? Que muitos parâmetros e eu não sei exatamente o que eu estou passando. Então uma opção seria fazer o seguinte, né? Declarar a mensagem aqui. E eu extraio aqui, né? Do inline na variável. Vou copiar aqui, fica mais rápido, né? Booleano mostrar opção OK igual a true. Booleano mostrar opção OK igual a true. Booleano mostrar opção de cancel igual false. E um int delay igual a 10. Aí eu passo na ordem, né? Esses valores aqui, né? Então isso reduz um pouco o bad smell, mas aumenta consideravelmente o tamanho do meu código, né? Então tá aí. E no C# 4.0 eu tenho a opção de nomear esses parâmetros. Então eu posso fazer isso aqui. Olha só, eu posso deixa eu comentar aqui para você que vai fazer o download do código. Posso usar essa abordagem tradicional, ou eu posso fazer o seguinte, olha só, pedir ajuda do próprio IntelliSense, inclusive para digitar, não só para me dar Ctrl Shift barra aqui os parâmetros, mas Ctrl barra para mostrar o parâmetro que eu estou passando. Olha lá, ele me mostra no IntelliSense parameter e eu dou um Enter, 2 pontos, olha, para este parâmetro eu estou passando confirmar operação. Para este parâmetro aqui, o mostrar botão OK, eu vou passar true. Observe que eu posso passar agora na ordem diferente, né? Como eu falei, né? Mostrar, vamos colocar o delay aqui, ó. Posso passar o delay. Então, delay 10, mas não posso omitir alguns parâmetros, né? Tem que passar todos, tá? Na assinatura do método. Isso a gente vai ver já com parâmetros opcionais. E eu posso mostrar o botão no true, mostrar o botão cancel false, né? Então tá aí, esses são os parâmetros
nomeados, passados em ordem diferentes. Continua funcionando, né? Então há uma flexibilidade muito grande aqui, uma leitura muito boa para você ler o código. Você pode quebrar isso em linhas para ficar mais claro o que você está passando, mas assim, mesmo assim continua grande a assinatura do teu método, certo? Isso são parâmetros nomeados. Vou mostrar agora uma outra técnica, aproveitando essa videoaula, para mostrar como resolver esse bad smell de uma maneira bem elegante, tá? Porque se eu trocar algum parâmetro aqui, a não ser que eu use opcionais, como a gente vai ver, se eu trocar algum tipo desse parâmetro aqui, a ordem já não tem mais problema, né? Porque eu posso passar nomeado. Mas se eu modificar o tipo ou incluir mais um parâmetro, isso vai dar um efeito em cascata muito grande, né? Se eu colocar aqui qualquer coisa, né, um teste aqui, ó, isso já vai quebrar todas as chamadas dos meus métodos aqui, né? Então o que a gente pode fazer? Bom, tem a opção de refatoração aqui, né? Você pode reordenar esses parâmetros. Ó, você pode mover aqui um para cima, um para baixo, reordenar eles, certo? E o próprio VS vai encarregar de modificar a ordem lá para você, inclusive na chamada, né? Você pode fazer o seguinte. Aqui em cima da classe Program e abaixo da classe Diálogo, nós vamos definir uma nova classe chamado Diálogo Params. E o que nós vamos fazer é pegar todos esses parâmetros desse método show, né? Que é um bad smell, uma lista longa de parâmetros, né? Long parameter list. E a gente vai transformar esses parâmetros em atributos dessa classe Dialog Params. Observe aí. Então essa inclusive é uma refatoração famosa, catalogada pelo Martin Fowler no livro dele, né, de refatoração, chamada Introduce Parameter Object, onde a gente retira a lista de parâmetros, certo? Eu vou deixar aqui para efeitos de documentação, para você que vai baixar esse código-fonte, eu vou deixar as duas versões, tá? A Diálogo Bad, né, classe usando os parâmetros lá, e a caixa de diálogo aqui, onde a gente vai eliminar. Então aqui eu estou fazendo um teste com o Diálogo Bad. E agora a gente vai ver como utilizar esses parâmetros novos. Então, observem aqui que no show, ao invés de eu passar um por um dos parâmetros, eu vou passar uma referência, né? É uma classe, um reference type, né? Chamado params, né? Que é aquela classe que na verdade é uma estrutura de dados, uma coleção de todos os parâmetros. Então está encapsulado lá dentro cada um daqueles parâmetros na forma de atributos de uma classe. Então observe aí. Aqui eu estou dando um console write line só para a gente ver, ter uma saída visual, né? Então observe aqui, cada um dos parâmetros virou um atributo, né? E aí eu não preciso aqui, olha só, passar na assinatura do método, ok? Todos aqueles parâmetros ali, é o que eu falei, né? Se modificar lá um tipo, adicionar mais um, remover, vai quebrar toda a cadeia, né, de chamada de todos os métodos aí, mesmo com o apoio do refactor do IDE do Visual Studio. Então o que a gente faz aqui? Nós vamos instanciar um objeto, né, do tipo diálogo params, e que não são parâmetros, observe, não são parâmetros daquele método lá, é uma classe, certo? E aqui eu vou passar os valores para os atributos, né, que agora eles não são parâmetros, são atributos de uma classe. Então estou passando esses valores, utilizando aqui o Object Initializers, que a gente já discutiu um pouco, né? Então, isso aqui é uma classe independente, né? Independente da classe de caixa de diálogo lá, né? E agora, olha que interessante, eu vou criar uma nova caixa de diálogo aqui. Lembra que eu removi a anterior para bad, né? Diálogo bad, essa aqui é a nossa nova versão. E olha lá o que eu passo agora, uma referência para o objeto
parâmetros que contêm os atributos, né, encapsulados lá dentro, né, na forma de atributos. Observe aí. Inclusive, olha só, eu posso utilizar parâmetros nomeados no próprio referência de objeto. Isso elimina, está mostrando dos dois para você ver que a refatoração não altera o comportamento externo observável, né? Isso também elimina um outro bad smell, outro mau cheiro chamado obsessão primitiva, né? Na qual o programador só trabalha com tipos booleanos, string inteiros, né? Aqui a gente trabalhando com o reference type que a gente criou. Observe aqui, eu coloquei mais um atributo modal e olha só, não quebrou a assinatura do método, né? Senão eu teria que ir lá em todos os locais onde eu coloquei a chamada dessa caixa de diálogo, colocar esse parâmetro lá, né? Nem que eu coloque ele com valor nulo lá, false, true, enfim, um valor qualquer, mas eu tenho que ir lá trocar. Como eu estou passando uma referência para o objeto, eu não preciso informar o valor para esse atributo. Então essa é uma grande vantagem, porque eu não tenho aí uma reação em cadeia, né? Um efeito dominó quando eu altero um parâmetro de um método, né? Que é aquele bad smell long parameter list, lista longa de parâmetros. Eu posso retirar alguns atributos aqui, passar os que eu quiser. Na verdade, eu estou passando um único atributo, que é o objeto. Se eu estou passando valores para os atributos desse objeto, é outra coisa. Então, observe aí que eu posso passar ou não. Coloquei o modal ali para você ver. Eu posso escolher passar ou não, né, o valor para esse atributo. Ok, a gente vai ter uma aula também onde a gente vai estudar parâmetros opcionais que também ajudam um pouco a trabalhar com melhorar esse problema aí de lista longa de parâmetros, né? E com isso, finalizando essa videoaula, pela sua atenção, obrigado.